Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Olá, irmãos, tudo bem? Sou Maria Almeida, do canal Católico Perpétuo, e hoje venho com um tema muito interessante, sobre o pecado. Você tem interesse em saber mais sobre esse assunto? Mas eu quero começar esse vídeo com alguns questionamentos. O que é o pecado? Quais são os tipos de pecado? O que o pecado traz de consequências para as nossas vidas? Se você tem interesse, te convido a continuar comigo assistindo esse vídeo, mas por favor, curta e compartilhe com outros irmãos que também estão precisando de mais informações. Quero te convidar a ver comigo o que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica na página 1849 a respeito do pecado. O pecado é, entre outras coisas, uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a algum bem, colocando antes ou à frente do próprio Deus, que é o nosso sumo bem. O pecado fere a natureza do homem e ofende a realidade humana, seja por pensamentos, palavras, atos, omissões. Deseja contrariar a lei divina. Vocês viram? Isso é o que o Catecismo da Igreja nos ensina. O pecado fere a Deus, ofende a nosso Senhor e também prejudica a pessoa humana. Não só em palavras, em atos, mas também em omissões. Podemos achar na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 seguintes, a história que nos revela como o pecado entrou no mundo. Começou a partir da desobediência do homem. Não sei se vocês se lembram, mas na passagem de Gênesis 3, mostra a história de Adão e Eva. Quando Deus colocou a eles algumas leis, vamos dizer assim. E existia um jardim, que era o Jardim do Éden, e nesse jardim haviam várias árvores com muitos frutos, de diferentes frutos. Mas existia uma árvore que se encontrava no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento. E nela havia o fruto que aos olhos humanos tinha uma grande beleza, uma tentadora beleza. Então, a serpente, que representada pelo inimigo, apareceu a Eva, que era a mulher, porque nesse jardim só existia Adão e Eva, sendo que Deus já havia feito uma proibição a eles, que comessem de todas as árvores, de todos os frutos daquelas árvores que existiam ali, menos a árvore do conhecimento. Só que a serpente, muito astuta, tentou a Eva, colocando na mente dela tudo o contrário ao que Deus havia lhe falado, e ela caiu. Aí entrou o pecado no mundo. Infelizmente, por essa ação de desobediência de Eva, que comeu do fruto e também deu ao seu marido Adão, nós hoje vivemos no mundo, infelizmente, com pecado. Diante disso, quero te fazer uma pergunta. Como anda a sua vida? Como anda a sua consciência? Nosso querido Papa Francisco tem uma frase que ele costuma muito usar, mas acredito que nós podemos trazer para nós, nos nossos momentos de oração. Ele fala a seguinte frase: Senhor, dai-me consciência dos meus pecados. Você sabe a importância dessa frase? Por quê? Porque nós estamos pedindo ao Senhor em oração para que Ele nos dê consciência dos nossos erros, das nossas faltas cometidas. Infelizmente, hoje vivemos em um mundo em que está predominando o lacismo, ou seja, tudo é permitido, tudo pode. Pecado?
Não existe, é bobagem, é coisa de tradição, de igreja tradicional, que tem que ficar colocando regras. Mas, irmãos, é aí onde o inimigo nos pega, nas nossas faltas, nos nossos erros, nas nossas liberdades exageradas. Então, eu te peço que sempre que você colocar a sua vida perante Deus em oração, peça uma coisa a Ele: Senhor, dai-me consciência dos meus pecados. Podemos achar nas Sagradas Escrituras várias passagens que nos ensinam sobre as consequências do pecado e o que é o pecado em nossas vidas. Eu quero te convidar a ler comigo uma passagem aqui que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 14 a 16. Diz assim: cada um é tentado pelo próprio desejo que o arrasta e seduz. Depois, o desejo concebe e dá à luz um pecado. O pecado amadurece e gera a morte. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Você viu? Diz claramente, começa por uma falta, por um erro. Daí se gera o pecado, né? E esse pecado, o que faz? Nos leva à morte. E a morte eterna, se nós não nos redimirmos dessa falta. Podemos classificar os pecados em dois tipos: veniais e mortais. O que são os pecados veniais? São aqueles pecados que nós cometemos rotineiramente, no nosso dia a dia. Eu posso te dar um exemplo de alguns: mentir, fazer calúnia do outro, omitir fatos, fazer intrigas, fofocas, ira, raiva. Tudo isso nos leva a cometer pecados leves, vamos dizer assim. Não que ele não tenha sua importância, ele é leve na dimensão dele, mas é pecado. Já os pecados mortais são aqueles que te privam da graça de Deus, que te afastam da amizade com Deus. E eu posso te colocar alguns. Primeiramente, são todos aqueles que ferem os 10 mandamentos. Também aqueles que ferem o Espírito Santo. Mas eu posso te colocar alguns, além dos 10 mandamentos: fornicação, masturbação, suicídio e por aí vai. E contra o Espírito Santo, quais são os pecados que eu cometo contra a pessoa do Espírito Santo? Eu quero te colocar aqui alguns. Primeiro, não ter fé na salvação. E aqui quero dizer que se trata de uma pessoa que não crê em Deus. Segundo, presunção da salvação. É você achar que você já está salvo, que você é perfeito, que você não comete pecados. Terceiro, negar a verdade conhecida pelo magistério da igreja. Ou seja, a Bíblia foi feita pelos apóstolos, pelos evangelistas, e ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando você coloca em dúvida o magistério da igreja, que foi a que fez a Bíblia, que montou a Bíblia, quando você coloca em dúvida esse magistério, essa verdade que a igreja te passa, você está cometendo um grave pecado contra o Espírito Santo. Quarto, sentir inveja da graça que Deus dá aos outros, ou seja, inveja de ver um irmão bem na vida, sendo agraciado de alguma forma por Deus. Quando você toma vontade de ter ou ser aquilo que o outro tem ou é, você está cometendo um pecado contra o Espírito Santo. 5. Obstinação no pecado, ou seja, você viver uma vida de pecado, você saber que está errado e mesmo assim continuar no pecado. 6. Impenitência é quando uma pessoa não se arrepende dos erros que comete, não se corrige daquelas faltas. Você também está cometendo um pecado contra o Espírito Santo. A matéria, quando você está... Como é que eu posso saber se eu estou cometendo um pecado mortal? Tem 3 partes que são essenciais. Você precisa cometer uma matéria grave,
você precisa ter conhecimento do que você está fazendo e você precisa ter o consentimento, ou seja, é por livre e espontânea vontade sua cometer aquele pecado, mesmo sabendo que não pode. O pecado mortal, ele é cometido a partir de uma multidão de pecados veniais. Daí, a importância de você saber que o pecado venial, apesar de pequeno, leve, se em quantidades grandes e não sendo corrigido, torna-se um pecado mortal. Santo Agostinho, na página 1863 do Catecismo da Igreja, nos deixa um texto que muito bem explica sobre isso. Ele diz assim: o homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves, mas esses pecados que chamamos leves, não os considera insignificantes. Se o considera insignificante ao pesá-los, teme ao contá-los, pois um grande número de objetos faz uma grande massa. Muitas gotas de água enchem um rio, muitos grãos fazem um monte. Então, você viu? É mais ou menos isso aí. O pecado tem dois tipos: o leve, que quer dizer venial, e o grave, que quer dizer mortal. Os dois, apesar da grande diferença que existe, têm a mesma importância. Por quê? Porque você começa um pecado grave a partir do pecado leve. Então você tem que se corrigir dos pecados, independente de quais sejam. Um verdadeiro cristão precisa passar sempre, diariamente, se corrigindo das suas faltas, dos seus erros, dos seus pecados, porque todo e qualquer tipo de pecado ofende a Deus. Então, fico por aqui e espero que de alguma forma tenham ajudado a cada um de vocês, tirado pelo menos um pouco das dúvidas e pedindo desde já que Jesus e Maria estejam sempre presentes em vossas vidas, lhes ajudando a combater o pecado, a evitar a vida de pecados. Nós podemos, isso é possível.